tudo aquilo que fizermos, tudo aquilo que fazemos, agradecendo ao Senhor nesses 10 anos e pedindo por esse ano do laicato que Deus derrame seu Espírito Santo sobre todos os leigos, para que possam viver a fé com que Deus os chamou. Apresentemos a Deus nossas vidas, nossas vocações, nossa família, todas as nossas obras, para que deem frutos no Senhor, tudo seja feito nele. E peçamos ao Espírito Santo, ele nos conduza nesse grupo de estudo, para aprofundarmos a palavra de Deus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma luz situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no candelabro, e assim ela brilha para todos que estão em casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já vimos várias vezes o texto da Transfiguração, por isso que eu nem peguei ele hoje. Mas como é o ano do laicato, e esse é o texto do documento 105 da CNBB, que pega para falar da vocação do leigo, então por isso a gente pega ele. Esse texto está em Mateus 5, né? É o sermão da montanha. Repare que no capítulo 5 tem as bem-aventuranças, as 12 bem-aventuranças, e ao já terminar a última bem-aventurança, perseguiram os profetas e vieram antes de vós, vós também sereis perseguidos, já entra esse texto. Então da bem-aventurança já vai entrar: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E logo depois: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhe pleno cumprimento. Então é o primeiro texto aí, logo depois das bem-aventuranças. Mas o que quer dizer ser sal da terra e luz do mundo? Então a gente pegar na Sagrada Escritura e ver tanto uma coisa quanto outra. Qual é o significado do sal e qual é o significado da luz? A luz é muito mais fácil. O sal, que a gente não está muito acostumado a lidar com essa situação, né? Então, vamos fazer uma passagem aí, uma busca, né? Para ver realmente o que quer dizer uma coisa, tanto uma coisa quanto outra, né? Vamos pegar antes disso Marcos 9:50.
É uma outra passagem onde está inserido esse texto. Aí vocês vão ver como que é diferente. Então já no versículo 42, né? Marcos 9, 42. Vamos pegar no 42. Não vamos ler inteiro, obviamente. Se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que lhe prendessem ao pescoço a mó, jumento, e movessem para tirar ao mar. Lá no final, no 48. Se teu olho... Não, no 47... no 48, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Aí falando obviamente do inferno. Pois todos serão salgados com o fogo. Então na Bíblia de Jerusalém, o fogo que salga quer significar o castigo que purifica, que pune os pecadores à medida que os conserva. Quer dizer, eles são conservados, eles não morrem. É isso que quer, vocês serão salgados pelo fogo. Porque é aquela coisa do sal que até hoje é usada, né? O sal como conservante de alimento. Então, salgado pelo fogo, o que vocês acham que quer dizer? Então, ao mesmo tempo, é salgado, conserva, vida, morte eterna, né? E ao mesmo tempo o sofrimento do fogo. Então é a imagem para mostrar o que seria o inferno, uma outra imagem, tem tantas imagens do inferno, né? Mas essa seria uma imagem do inferno, né? Porque tem pessoas que falam assim, não, o inferno é transitório. Não. Esse salgar quer dizer exatamente isso. Vai permanecer. Será que fecharam o portão? Tá fechado, Maria? Não, no mínimo a teologia que pediu comida. Enfim. E do outro lado, o fogo que não se extingue. Então é uma pessoa que é conservada e vai queimar pela eternidade sem fim. Tá? Mas o texto continua. O sal é bom. Então outro elemento para o nosso pensar. O sal é bom. Então vós sois o sal da terra, é algo bom o sal. Naquele tempo muito mais necessário do que o nosso, né? Que não tem geladeira, né? Então o sal é que conservava a comida. Por isso a palavra salário, né? A palavra salário vem de sal. O sal chegou a ser moeda. Tá? Então, e aí vem a palavra salário, se pagava com sal, tá? Se pagava. Oi? Depois a gente vai entrar no gosto aí, que aí vai entrar sabedoria. Mas se o sal se torna em si, aí entra aquilo que nós vimos em Mateus. Mas se o sal se tornar insípido, como retemperá-lo? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. O que é ter sal em si mesmo? E agora? Como se fosse, por exemplo, a fé? Não. Qual a tradução de vocês? É essa mesmo? Tende sal em si mesmo? Oi? Tenha sal com vocês. E sal seria realmente, no caso, que é testemunho. Tem. É aquela coisa, uma vida que tenha sabor. Uma vida, a palavra sabedoria vem de sabor, e aí o sal entra nessa história. Tá? Quer dizer, realizar com sabedoria, realizar obras realmente que louvem e bendigam a Deus. Mas já vem isso do Antigo Testamento. Então vamos lá no Antigo Testamento, Levítico, o sal e o papel dele na aliança. Levítico 2:13.
É. Depois de números. Depois dele. Lê alguém? Salgarás toda a oblação que ofereceres e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus. Então, o que o sal está fazendo aí? O que está acontecendo? O que vocês entendem desse versículo que nós acabamos de ler aí? Qual que é o contexto aí? Aí o capítulo 2, está lá no título da Bíblia de Jerusalém, a oblação. Tá? Então, oblação com primícias que aqui são semelhantes a ela, é uma oferenda de produtos do solo, etc. E dentro dessa oferenda a Deus, se fala que deve temperar, salgar essa oblação, e não deixar faltar sal da aliança do teu Deus. Em todas as suas ofertas aplicará sal. Estão entendendo o que está acontecendo aqui ou não? Não. O que é oblação? Oi? Não. O sacrifício vem aí logo no capítulo 3, está embaixo. O que seria a oblação? Qual a diferença de oblação e sacrifício? Oblação são frutos da terra, por isso que eu ia falar de manjares aqui. Enquanto sacrifícios são animais. Tá? Mas esses manjares, essas ofertas feitas a Deus, deveriam ser salgadas. Para quê? Por quê? Qual a razão? Não, aqui é diferente. Literalmente, salgar, literalmente com sal. Jogar sal na oblação para oferecer a Deus. É como se fosse uma aliança de sal para que se conservasse a aliança até a operação? Então, não, mas olha na sua fala. O sal conserva a aliança? Aqui fala aliança, o sal da aliança. O que seria esse sal da aliança? Oi? Purificar. Não. Eternizar. Então, para que serve o sal que nós vimos lá em Marcos 9,53? Não. Para conservar. Conservar. Então, qual a relação aí do sal com a aliança? Conservar a aliança. Então, essa aliança de Deus, ela é, como disse aqui o Ramon, ela permanece. É uma aliança que fica. Então, essa aliança que fica é o símbolo do quê? A aliança de Deus, ela não é transitória, mas é uma aliança permanente. Deu para entender? Seria uma Tá? fidelidade. É. Uma fidelidade de quem? Então, porque aqui no rodapé está falando que o sal simboliza fidelidade. De quem? De Deus para nós. Então, não é aí, para ficar claro, não é a fidelidade do povo com relação a Deus. É a fidelidade de Deus, porque Deus não quebra aliança. Quem quebra aliança é o povo. Então, para simbolizar o quê? Essa oferenda a Deus vem lembrar a nós que Deus é fiel na aliança dele. Deu para entender? Tá? Uma aliança perpétua e solene era denominada então uma aliança de sal. Vamos lá em Números, que é o próximo aí, Números 18 e 19. Capítulo 18, versículo 19. Lê alguém para mim. Todas as oferendas que os israelitas trazem a Yahvé
Fala ao Senhor. O Senhor, das coisas santas, dou-as a ti, bem como a teus filhos e a tuas filhas, como um estatuto perpétuo. É uma aliança eterna de sal diante do Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Então aqui é mais claro ainda. A aliança do Senhor é uma aliança de sal. É uma aliança que permanece. Para nós, gente, sal é algo, sabe, tão banal, né? Dos alimentos que a gente compra no supermercado, um dos mais baratos que existe hoje é o sal. Tá? Tanto que tinha um ex-governador nesse estado que falou, professor e sal é a mesma coisa, os dois são muito necessários e baratos. Tá? Mas já morreu, Deus o tenha. Enfim, mas aqui não. O sal é precioso aqui como elemento de conservação. E aí a aliança é que se conserva. Tá? Mas vamos guardando esses elementos para depois a gente fechar essa parte aí. Não precisa ir lá, eu vou ler aqui, senão dá muito trabalho achar o livro de Crônicas, né? Mas segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? A aliança de Deus com Davi é uma aliança de sal. É uma aliança que permanece. Tá? Que permanece. Está imaginando outra palavra que não vai mudar muito, duradoura. É. Ou como o Ramon disse, eterna. Tá? Eterna. Vamos pegar o profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. Mais uma só para ilustrar. Ezequiel, capítulo 43, versículo 24. Quem achar aí, leia. Não sei. A minha é diferente da sua. É. Hoje eu não trouxe a grande. Oferecemos as perante Yahvé. Quando fala o nome de Deus, fala Senhor, tá? E sobre eles os sacerdotes jogarão sal, oferecendo-os no holocausto ao Senhor. Então, jogar sal em cima, aí é do sacrifício para oferecer para Deus, tá? Então, qual o elemento que a gente tem que guardar aqui para a gente depois fazer a análise lá do Evangelho? O sal é um elemento que conserva, que faz permanecer. E, portanto, é um elemento de vida eterna. Até aliando lá aquilo que a gente viu em Marcos 9:53. Tá? Agora vamos a outra via, que é o dar o sabor. Jó 6:6. Lê alguém para mim. Jó capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6. 6. Come-se um manjar insípido sem sal, a clara de ovo tem a nossa boca. Então, Jó, para falar da situação aí, ele vai falar: comer-se-á sem sal o que é insípido. Então o sal é para dar sabor. O sal, ele existe para realçar o sabor da comida. Tá? E aí é o próprio sabor da vida. Tá? Marcos 9:50 nós já vimos, né? Bom é o sal, mas se o sal se vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz. Em Lucas 14:34, não precisa ir lá, tá? Só para citar, é a mesma coisa. O sal é certamente bom,
Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Tá? Vamos pegar Isaías 30, 24. Na minha tradução aqui está: os bois e os jumentos que lavram a terra comerão a forragem com sal. Só que aqui na Bíblia de Jerusalém vai falar que forragem feita à base de azeda, gerada com pá e com o forcado. Outra tradução aí, como que está de vocês aí? Fermentada. É. Oi? Fermentada. Aqui na minha tá forragem salgada, que será joeirada. Qual é a sua Bíblia? Ave Maria. Ave Maria salgada. É. Fermentada seria a mesma coisa que o gado. Então, não seria. Porque ficou assim, ó, os bois e os jumentos que lavram o solo comerão uma forragem fermentada, joeirada com a pá e com o forcado. É. Mas o que eu melhor aqui, fermentado ou sem carne? Vou pegar o livro lá, que eu não quero mexer no... Oi? Isso serve para temperar a comida animal, né, eu acho. Então, mas aí precisa ver se deixou a forragem fermentar ou se puseram sal. Vai? Não tá tudo, não. Uma pergunta. A fermentação também não mostra conservação ou não? Eu também acho que é. É. Então, poderia ser. Então, mas nós temos que ver o que está dentro daqui, né? Porque... Tradutor poderia utilizar como uma forma de conservação no lugar de salgado? Fermento ele não cresce, né? Não, fermentação de conservação não. O fermento de faz o crescimento de uma massa. Na química. Produz alimento. Não, mas vai com Jerusalém. Não tem. Acho que é realmente fermentado. Aqui não sei porque puseram essa coisa do sal aqui nessa tradução aqui. Sinceramente. Muito bem. Lê alguém para mim Colossenses 4:6.
temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Colossenses 4, 6. O que quer dizer isso que nós acabamos de ler? Ponto exato, né? O equilíbrio, assim, que diz que a vossa palavra seja temperada com sal, né? No sentido de no ponto certo, né? Nem mais nem menos. Algo centrado, assim. Não, eu acho que não. Que além dela ser agradável, ela permaneça, se perpetue e dê continuidade. O que vocês acham? Vocês concordam? As suas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e saber responder a cada um devidamente. Então a gente pode falar qualquer coisa. Então, mas o que o sal está fazendo na história aí? Que suas palavras sejam verdadeiras, eu acho. verdadeiras, elas concedem eficácia. Não, eu acho que aí, é por isso que eu coloco, aí eu acho que o sentido é outro. Então, que as vossas palavras sejam vamos colocar assim, que as vossas palavras sejam saborosas. Sejam agradáveis. Não agradáveis, saborosa não quer dizer só agradável, né? Mas aquilo que é apetecível ao outro, né? Então, o que seria essa palavra? Convenientes a cada momento. Fala da oração, né? Essa parte que o senhor leu. Oração pelo apóstolo. Na roda de rodapé está temperada com sal, isto é, oportuno. Imagem frequente entre os antigos. Aqui está no de Jerusalém, né? Mas eu acho que aquela coisa saborosa no sentido do quê? Ela seja algo realmente que dê sentido para a vida da outra pessoa. Tá? Eu estava pensando, pai, que... Porque quando uma comida é saborosa para a gente, o que quer dizer? A gente fica feliz quando come uma comida assim. É algo que dá prazer para a pessoa que está comendo. Então, aquilo tem sentido. Comer uma comida sem sal é algo que chega a dar até ânsia de vômito. Mas não é? Então, dá ânsia. Oi? Não, mas é muito difícil. Sem sal totalmente. Mas você faz o que? Você não tempera com outra coisa? Então, mas vamos pensar uma comida totalmente insossa. Então, quando a comida não tem gosto, ela tira o prazer de viver da pessoa. O contrário, uma comida com gosto, ela dá prazer da vida. Então, a vossa palavra temperada com sal é o quê? Que a vossa palavra dê sentido para a vida da outra pessoa. Eu entendo assim. Mesmo porque está saindo dos discípulos aqui, pai. Sim. E eles animam os demais. Agora, eu estava pensando também em mais um elemento, que é força, coragem. É saborosa a ponto de dar coragem. Sim. Os dias que virão. Sim. Sentido Sim, sentido para a vida. Sentido para a vida. Né? Mas então, padre, numa das referências aqui da Jerusalém, em Efésios 5,16 fala, né? Tirando bom proveito do período presente. Bom, gente, um pouco daquilo que o senhor falou, né? Você tirar o bom proveito da palavra, né? De ter essa... Então, ela ser aproveitável para você, quer dizer que realmente ela te dá sentido. Sabe? Eu acho que é isso daí. Né? Outra coisa para o sal. Vamos lá, voltar lá atrás no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 45. Lê alguém para mim. Juízes está depois do livro de Josué.
Juízes capítulo 9, versículo 45. A minha Ave Maria está assim, ó. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tornou-a, matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Então, quando fizeram com Tiradentes, aqui no Brasil, o governo mandou fazer a mesma coisa. Mandou derrubar a casa de Tiradentes e jogar sal no chão. Por quê? Não, aqui é o sentido diferente. Para não nascer nem erva. Mas então, o que o sal está fazendo aqui? Ele serve para quê? Mas vamos uma palavra mais específica. O sal faz com que não nasça nem erva. O solo ficou estéril. A palavra estéril é a mesma palavra de esterilizar. Então, outra coisa que o sal faz é esterilizar. Certo? Vamos ver nesse mesmo sentido o Ezequiel capítulo 16, versículo 4. Ezequiel 16, versículo 4. Ezequiel 16 é aquela parábola que compara Israel com uma criança que nasce e depois, quando cresce, Deus a desposa. Tá? Então é a figura do casamento, aquela coisa toda. Ezequiel 16, 4. Então a criança nasceu. Vamos ver o que acontece com ela aqui. Aí lê alguém para mim. Por ocasião do teu nascimento, ao vires ao mundo, não cortaram teu cordão umbilical, não fostes lavada para a tua purificação, não fostes esfregada com sal, nem fostes enfaixada. Então, o que faziam com as crianças naquele tempo? Não cortou, que nem Deus vai falar que achou Israel assim, com uma criança que acabou de dar à luz, a mãe estava com a poça de sangue lá, jogou a criança lá com o cordão umbilical. Então falou, não te limparam, não tiraram o cordão umbilical, não te esterilizaram com sal. Então eles usavam o sal para esterilizar a criança que nascia. Então para que serve o sal também? Para esterilizar, para matar micróbios, para matar a vida que impede outra vida de crescer. Tá? Então é uma visão de esterilizar, de limpar. Tá? No batismo. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha a questão do sal. Aí é sabor. Aí é o sentido da vida. Aí entra o que nós vimos em Colossenses. Tá? Vamos lá. 2 Reis 2:20. Tem que ler um pouco antes aí, senão não vai entender. É nesse mesmo sentido que nós vimos aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 20. Eliseu disse-lhes, trazei-me um prato novo, ponde nele sal. Eles lhes trouxeram. Trazei-me um prato novo, ponde nele sal. Então, 2 milagres de Eliseu. Os homens da cidade, no versículo 19, disseram a Eliseu: a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu senhor, mas suas águas são ruins e tornam o país estéril. Disse ele quem? Eliseu, o discípulo lá de Elias: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou o sal na água e disse:
Assim fala o Senhor, eu saneio, limpo estas águas e elas não mais causarão nem morte, nem esterilidade. Então, o sal servia para quê? Para purificar a água. Por isso que no missal romano, até hoje, por causa desse texto aqui, se pode, quando vai benzer a água, benzer o sal e jogar o sal dentro da água, para depois aspergir. E também o sal serve para conservar a água. É. Toda a água engarrafada contém o sal. Mas aí é menos, né? Mas não seria esse... Mas o que acontece aqui é que realmente a água aqui ela é sanada, ela é purificada, mas ela não fica salgada, não. O sal que foi colocado aqui foi para realmente, aqui foi um milagre, tá? Mas ele usa o sal para fazer o milagre, tá? Então a água é purificação. Então vamos lá agora. O que nós falamos que o sal é? Vamos retornar tudo que nós falamos. O sal, ele conserva a aliança. Ele é sinal da permanência da aliança. E ele está presente tanto na oblação como também está presente no sacrifício. Ele é feito para dar sabor. Se ele não dá sabor, ele não tem razão de ser, tá? Ele é feito para esterilizar e para purificar. Então vós sois o sal da terra. Agora, aqui na passagem, Jesus não fala como São Paulo, tenham sal. Ele fala o quê? Vocês são sal. Vocês são o sal, tá? E aí no final vai entender que é as obras do ser humano. Mas o que é a gente ser sal? Nessas passagens, toda que a gente viu do significado do sal. O que é a gente ser sal da terra? Oi? Então, mas vamos pegar aqui. Primeiro, nós somos o sinal da aliança de Deus no mundo. Tá? Principalmente pelas nossas boas obras. Tá? Então, nós somos o sinal das boas obras de Deus. As nossas obras podem esterilizar, podem purificar esse mundo? Sim. Podem dar sabor também. E principalmente, porque esse é o sentido, as nossas obras dão sabor. Agora vamos lá, o que é sabor no mundo? Pegando uma das passagens que nós vimos aqui. Vós sois o sal da terra, vós sois chamada a dar sabor a esse mundo. Sentido. O cristão é chamado a dar sentido para esse mundo. Deu para entender? Ficou claro? Tá? Vós sois a luz do mundo. Tá? Mateus 5,14. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Tá? A primeira coisa que nós temos que lembrar é o paralelo disso em João. Então, agora saindo do sal indo para a luz, João 8,12. Lê alguém aí para mim. João 8,12 e João 9,5. Lê alguém João 8,12 e outra pessoa lê João 9,5. Que é a mesma coisa no fim, mas só para ilustrar. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem. Mas Não, João. De novo, Jesus lhe falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, gente, diferente do sal, a luz aqui é algo muito mais pesado, né? Luz é... Jesus não fala, eu sou o sal da terra. Mas ele fala, eu sou a luz do mundo. Então em João tem 9 eu sou, tá? Então eu sou o pão da vida, eu sou aí eu tenho eu sou, quando ele fala lá e todo mundo cai no chão, eu sou bom pastor, então tem vários, tem 9 eu sou.
um desses eu sou a videira, meu pai é agricultor, um desses eu sou a luz do mundo. Então, primeira coisa, Deus é luz. Deus é luz. Tá? E Jesus veio trazer a luz de Deus para este mundo. Correto? Tá? E isso começa lá no começo da Sagrada Escritura. Então vamos lá, Gênesis 1:3. Quando começa, abre a Bíblia, o famoso Bereshit bara Elohim, quer dizer, quando no princípio Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:3. A primeira coisa que Deus faz, qual é? Haja luz. E houve a luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Tá? 1:18, que é só virar a página aí. Para governarem o dia e a noite, fizeram a separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Então, primeira coisa, a luz é algo bom. É algo que Deus criou como algo bom e que diferencia daquilo que são as trevas. Que são as trevas. O olho está trocando, né? A luz vai treva. Ah, mas isso sempre. Dorme o dia inteiro e à noite. Primeira coisa, então. Então vamos lá no nosso itinerário. Deus é luz. Deus cria a luz. E a luz, ela é separada das trevas. Tá? Outro elemento de libertação, aí entrando na nossa quaresma, né? E depois aí no Tríduo Pascal, lá no futuro, né? A relação entre luz e trevas. Então vamos ler aí Êxodo 10:23. Lê alguém para mim. Êxodo 10. 23. Não viu o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda parte onde habitavam os israelitas havia luz. Então, o que está acontecendo aí? É uma das pragas do Egito. E nessa praga do Egito, o que está acontecendo? Mas então, as trevas está com quem? Com os egípcios. Os israelitas luz. Gente, quando fala treva, apesar da comparação com a noite, essa treva é algo como se fosse materializado o negrume na frente da pessoa. Para eles a treva seria algo até que daria para pegar. Certo? Seria a ausência total de luz. Seria algo realmente escabroso. Tá? Poderia se dizer como se eles estivessem cegos. Sim. Tá? E cegos. E aí por quê? Porque os israelitas, Deus vai libertar, enquanto os egípcios são um povo que está nas trevas. Eles estão nas trevas. Certo? Tá? E aí vamos ver essa relação entre luz e trevas em outras passagens também. Vamos lá, Salmo 18:28. Salmo 18, versículo 28. Lê alguém para mim? Pois tu salvas o povo humilde, mas humilhas os olhos arrogantes. Não sei. Porque faz resplandecer. Acho que é o 29. Senhor, tu acende minha lâmpada, meu Deus ilumina a minha tarefa.
Então, ele derrama luz nas minhas trevas e ele faz resplandecer a minha lâmpada. Tá? Primeiro, o que vocês interpretam desse versículo aí? Como a gente interpreta esse versículo? Normal, tudo certo, não entende nada. Deus é que nos ilumina. Esse Javé aqui, quando fosse o Javé... Mas é bom falar o Senhor, não é bom pronunciar o nome de Deus, não. Tá? Sim, sempre evitar. Agora, o que está escrito na segunda parte? O Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. O que é isso? É que diante do nosso pecado derrama graça. Então, o pecado, então, é a treva. E a misericórdia de Deus seria a luz. Então, a presença de Deus em nós, o seu Hesed, esse seria realmente a luz que ilumina a nossa vida. Nós, por nós mesmos, nós estamos sempre nas trevas. Nós estamos sempre nas trevas. Tá? Vai chegar lá isso também. Vamos lá em Isaías 5:20. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Os que transformam as trevas em luz e a luz em trevas. Os que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. O que a gente entende comparando o que está aí dentro? Ai daqueles que chamam mal de bem ou bem de mal. Isso daqui é o próprio pecado contra o Espírito Santo. Portanto, quem chama escuridão de luz e luz de escuridão é uma pessoa pérfida. É uma pessoa que está desviando a fé. É uma pessoa que está deturpando aquilo que Deus fez. Porque você chama mentira de verdade e verdade de mentira. Padre, nós aqui poderia se colocar, né, os satanistas e os ateus? Ou não? Eu acho que não precisa ser tão radical assim, não. Por exemplo, Qualquer pessoa que chama o mal de bem ou bem de mal está chamando as trevas de luz. Mas por isso também é exatamente isso. Por que um satanista usa um lugar escuro, cheio de coisa? Por causa disso. Por causa disso. Tá? Mas muita gente com esse tudo normal faz isso aí. é questão de ideologia de gênero. Tudo. Tudo entra, né? Então você desmente a própria natureza. Você quer fingir que a natureza não faz o que faz. Você está chamando a treva de luz e a luz de treva. A gente corre um risco danado com isso no dia a dia, né? Sim, é o tempo todo. Como está hoje, gente? Por isso que a luz de Deus tem que iluminar a nossa vida para não acontecer isso. Mas é muita coisa. Eu ouço isso. Porque mais alguém tapou a ponta para a negação do próprio Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito, porque você começa a desdizer aquilo que Deus fez. Você começa a falar que a obra de Deus é má, e você começa a falar que o mal é obra de Deus. Quando a gente diz que tudo é normal. É. Não, mas aí realmente a pessoa não é nem gente, perdeu o sentido da vida, não tem. Não, é caminhar para a morte. É. É caminhar para a morte. Tá? Não precisa ir lá. Bom, quiser ir então um pouquinho para frente. Isaías 9:2, a famosa leitura que nós vimos até no último grupo de estudo que nós fizemos, né? Isaías 9:2, o povo que andava em trevas e uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tá? Interessante também a gente memorizar que é a luz que não se apaga, né? Oi? Nós memorizarmos que é uma luz que não se apaga. Sim.
Uma coisa importante nesse negócio da luz é a relação dela com o azeite. Então vamos pegar Êxodo 35, versículo 4. É. Ali Deus vai falar para Moisés: fala aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Oferta para o templo. Aí tem um monte de coisa que é ofertada: estofa azul, púrpura, carmesim, tá. No versículo 6, olha aí: azeite para a luz, especiaria para o óleo de unção e para o incenso aromático. Tá? Versículo 6. Capítulo 35? É. Leia aí. Púrpura, violeta, escarlate, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, vinho fino, pele de cabra. Continua. E Pele pele de carneiro tingida de vermelho e couro fino. Madeira de acácia, versículo 8. Azeite para a lâmpada, aromas para o óleo. Então, azeite para a lâmpada. Gente, o que é o azeite? O azeite aromático também é um combustível. Então, mas o azeite para a lâmpada é o azeite que queima na nossa, como até hoje no altar, queima para iluminar, certo? Além daqui, para que serve o azeite? Purificação não. Não. Unção. Quem é o ungido? Então, como que é ungido em hebraico? Ungido em hebraico é Mexia. Tá? Então, a ligação entre o Mexia, aquele que é ungido, que possui a unção, e essa unção também serve para iluminar. É nesse sentido que o sacerdote no dia da ordenação ungido dos nossos azeite? Não, ali é no sentido mesmo de consagração. Ele tem um espírito. Mas o que eu quero que vocês mentalizem na cabeça é que essa unção com que é feito o sacerdote, ela também é o mesmo óleo que alimenta a lâmpada que ilumina. É essa relação que eu quero que vocês façam na cabeça. Deu para entender o que eu estou falando ou não? Tá? Então, Jesus é o Messias. E ao mesmo tempo ele fala que ele é a luz do mundo. Então Davi também foi luz? Foi, claro. E Jesus é chamado como? Tá? Ele é um Messias, filho de outro Messias. Então, padre, podemos dizer assim que todos os profetas que foram ungidos foram luz. Sim. Mas Cristo foi a luz maior. Claro, mas nenhum fala, eu sou a luz. Vamos pegar aqui, pega o Salmo 4:6. Não, vamos pegar outro salmo aqui, porque senão vai... Deixa eu ver. Nós vamos ver um monte de salmo aqui, mas eu quero pegar um que... O Salmo 27:1. Lê alguém para mim. Salmo 27. Começa a ler ele que já vai ficar claro isso. Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? Senhor é a fortaleza de minha vida, frente a quem tremerei. Então, o Senhor é a minha luz. Então, Jesus vai se chamar da própria luz. Tá? Ele é a própria luz. Mas lá em Mateus 5, ele também vai falar para nós sermos luz. Então,
E como que isso, depois nós vamos relacionar isso tudo no final aqui do grupo, tá? Vamos lá. No versículo Salmo 4:6, lê alguém aí. Salmo 4:6. Oferecer sacrifícios justos e confiar em Deus. Então, mas há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Tá? Que aí a numeração de Bíblia é uma festa, né? Tá? Salmo 36:9. 33:6. Versículo 9. Lê alguém aí. Eles ficam saciados com a gordura de tua casa, tu os embriagas com mil de delícias. Não, aí deve ser outro versículo. 10. Lê o 10 então. Em vós está a fonte da vida, e é na vossa luz que vemos a luz. Então, é na tua luz, é na vossa luz que vemos a luz. Interprete esse versículo para mim. Quer dizer, na vossa luz nós vemos a luz. Estar em ti é com tua luz, vemos a luz. Então, para que serve a luz, gente? Nós falamos e não falamos disso, mas para que serve a luz? Então, mas ao iluminar, o que ela faz? Não só. Não só. Através disso nos dá felicidade, nos traz paz. Gente, uma pessoa que não enxerga, ela não tem discernimento, ela não distingue os objetos, tá? A luz existe para mostrar a verdade e nos ajudar a distinguir as coisas. Então, tendo isso na cabeça, o que seria na tua luz vemos a luz? Através da luz de Deus, ele sendo verdade, nós veremos as verdades do mundo. Então, a única luz, não, aqui é Deus, aqui não tem Jesus ainda, aqui como manifestação no caso. Na tua luz nós vemos a luz, quer dizer o quê? Que isso fala? Somente em Deus a gente vê a verdade. Somente em Deus a distinção é plena. Somente em Deus a distinção é plena. Fora de Deus a gente fica perdido. Mesmo iluminado. Você pode ver a luz, mas essa luz não te ilumina. Concorda ou não? Ele é a fonte da luz. É. Tá? Como o senhor falou, somente em Deus a gente realmente a distinção pode acontecer. Realmente a luz funciona, vamos dizer. É quando a gente está em pecado, padre. Às vezes a gente fica cego, né? Assim, querendo ou não. Começa a não ter discernimento. Isso é a luz. Por isso a gente pode falar que a gente está na treva mesmo. É por isso Tá? que Jesus fala, tem olhos, mas não vê. Exatamente. Eles têm luz, mas a luz deles não está em Deus. Portanto, a luz eles enxergam, mas não veem. Tá? Pior ainda, hein, padre? É. Terrível. Cego que não quer ver. Tá? Salmo 37:6 aí. Agora não sei o versículo que está em vocês aí, mas enfim. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Então, outra figura é essa, é a luz que faz com que a justiça apareça. Salmo 43:3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e ao teu tabernáculo. O que o salmista faz aqui? Ele liga a luz com verdade.
Então a luz é aquilo que faz discernir, aquilo que faz a verdade aparecer. Ficou claro? Tá? Aí pegando aquele salmo que o seu Homero disse, vamos pegar o Salmo 119, versículo 105. 119? É. O que, padre? Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho. Então, a relação de palavra, verdade, com lâmpada. A palavra é luz para os meus caminhos. Então, a palavra faz com que a gente ande naquilo que é certo. Tá? O salmo anterior, versículo 27 do salmo anterior. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tá? Então, Ele é a luz. Tá? Agora, nós falamos do Senhor. E nós. Leia alguém para mim o Salmo 112, versículo 4. Agora vocês pegam aí e vê que versículo fala de luz aí, né? Porque às vezes, enfim. 112, versículo 4. No meu é versículo 4, né? Ele brilha na treva como luz para os retos, ele é piedade, compaixão e justiça. Então, quem é esse ele aí? Leia aí o anterior. Na sua casa, a mudança... Então, leu antes porque ainda não falou quem é ele. Feliz o homem que teme ao Senhor e se capar com paz em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra, e a descendência dos retos será abençoada. Na sua casa há abundância e riqueza, sua justiça permanece para sempre. Ele brilha na treva como luz para os retos, ele é piedade e compaixão. O que esse salmo está fazendo, gente? Está falando que nós, quando justos, somos luz nas trevas. Então não é novidade quando se fala lá, vós sois a luz do mundo. Aqui já fala isso. Aqui já fala isso. Tá? Provérbios. Bom, já está quase no fim, bom nem ler Provérbios. Vamos pegar Isaías 42, 6. Isaías 42, 6. Eu, Senhor, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão dele, fez-te construir como aliança do povo, como luz das nações. Então, aqui é uma pessoa que ele está falando. Eu, Senhor, te chamei quem? É o servo. E esse servo, ele é luz das nações. No versículo 16, vai falar o quê? Guiarei os cegos por um caminho que não conheceram. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas eu farei e jamais desampararei. Então Deus é que faz com que o cego seja iluminado. E o cego, uma vez iluminado, como está em João 9, aquele que foi cego de nascença, que é o próprio símbolo nosso, nascemos no pecado, ele se torna anunciador do Messias. Tá? Vós sois a luz do mundo. Pegando tudo isso que nós falamos. O que Jesus está falando então? E é principalmente para as obras. Nossas obras, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. E aí? O que é ser luz? Primeiro, Deus é luz. Segundo ponto,
Nós não temos luz em nós mesmos. Nós somos lâmpada e não luz em nós mesmos. Só Deus é luz em si mesmo. O que a lâmpada faz? A lâmpada, ela ilumina com a luz que ela recebe dos outros. Nós somos luz do mundo porque unidos a Deus. Tá? E essa luz do mundo é para quê? Para quê? Mostrar a verdade. Então, ao mostrar a verdade, nós fazemos o que com as pessoas? Iluminando, tirando das trevas. Essa palavra é chave, gente, não pode esquecer disso. Tá? Então, nossas obras iluminam as pessoas e tiram-nas das trevas. Tá? Nós, pelo batismo, somos azeitados. Nós somos ungidos. E aí nós iluminamos outro. Por isso tem o ritual da vela. Mas a vela ali é muito mais o símbolo da fé. Mas pode falar que aquela criança, ou aquele jovem, aquele adulto, foi iluminado por Cristo. E a partir dali ele se torna lâmpada para os outros. Por isso que a gente faz promessa batismal com a luz na mão. Tá? Então, certo? Assim, quando a pessoa não é batizada, ela não tem luz dentro de si. Tá nas trevas ainda, né? Mas só quando é batizada que ela tem. Exato. Tá nas trevas. Isso já não adianta falar que coisa. Ela pode fazer coisa boa, pode se abrir a graça, pode receber o Espírito, pode, mas ainda precisa ser iluminada plenamente pela graça de Deus. Aí aposta para aquele momento em que o padrinho, a madrinha, pegava a pele e sempre o cílio. O que ele simboliza? Ele é um instrumento de Deus. Porque o padre, ele pega o círio e fala, eis a luz de Cristo. Ele vai lá na luz de Cristo para iluminar a criança. Aquele que ainda não é batizado, ele pode até fazer coisas boas, bons discernimentos, mas ainda o discernimento, falta graça. A graça ainda o falta. Falta. Vamos pegar o salmo aí, agora a folhinha que vocês que não... Vamos pegar essa folhinha que está aí para frente aí no manual, tá? Que é uma tradução só para todo mundo ler junto, tá? Então o Salmo 118, 119 aí, versículo 89. Versículo 89. A gente faz o quê? A gente lê esse salmo e faz um momento de silêncio, até para fazer uma certa contemplação. E aí depois a gente encerra, tá bom? Para a última pergunta, eu não quero ocupar. Não, pode falar. A palavra salmista, e livro de salmo? Não. O salmista. Psalmo vem de psaltério, que é um instrumento de corda que acompanhava o canto do salmo. Então o salmista é aquele que compõe para o saltério. É aquele que compõe um texto para ser cantado. Mas não tem relação com o sal, não. Não. Vamos lá, gente? Vamos ler tudo junto? Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A Tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece, conforme os Teus juízos. Assim tudo se mantém até hoje, porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a Tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou Teu, salva-me, pois eu busco os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu me atento para os Teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o Teu mandamento é ilimitado.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradecendo ao Senhor pela sua palavra em nossa vida, que ilumina os nossos passos, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.